irmãos, a paz do Senhor. Quero ler um versículo, Salmo 34:18. Salmo 34:18. O Senhor está perto dos que têm o coração quebrantado e salva os de espírito abatido. Nesse versículo me chamou muita atenção, a palavra quebrantado, falou muito ao meu coração. Que nós possamos quebrantar o nosso coração diante de Deus, rasgar nossa alma, na presença dele, chorar, arrepender dos nossos pecados, esvaziar de nós mesmos e obedecer a palavra de Deus, E vamos fazer isso, aproveitar cada oportunidade, cada momento que Deus tem nos dado, Quando eu falo arrepender, é chorar mesmo diante da presença de Deus. Quebrantar mesmo o nosso coração, quebrar, a palavra quebrantar, quebrar, então eu me despedaçar ali diante de Deus mesmo, e aproveitar esse momento. Acho que cada um está aí no seu lar, está tendo um momento para refletir diante de tudo que está acontecendo, então vamos aproveitar essa oportunidade, e vamos falar com o Senhor, porque assim como o versículo fala, que o Senhor está perto dos que têm o coração quebrantado e salva os de espírito abatido. Então, se Ele está perto, Ele vai dar um novo ânimo, vai dar paz, vai dar tudo aquilo que nós necessitamos. Vamos orar, irmãos? Pai, louvamos o Teu nome, ó Deus, porque o Senhor é bom, porque a Sua misericórdia dura para sempre. Pai, louvamos o Senhor, Pai, porque o Senhor é um Deus de perto, o Senhor é um Deus, ó Pai, que está conosco. Pai, basta, Pai, nós quebrantarmos o nosso coração, Pai. Pai, ensina-nos, ó Deus, a despedaçar diante do Senhor, a rasgar a nossa alma, Pai, a tirar tudo aquilo, Pai, que está cheio, Pai, esvaziar de nós mesmos, ó Deus. Espírito Santo, vai, ó Pai, mostrando, ó Pai, aquilo que precisa ser confessado, Pai, e nos ajuda, Deus, a abandonar, a mudar, Pai, aquilo que tem desagradado o Senhor. Pai, neste momento, ó Pai, quero pedir que o Senhor visite cada lar, cada família, que o Senhor possa estar, Pai, dando o renovo do Senhor, dando o ânimo do Senhor, dando a paz do Senhor, Pai. Visita cada um dos meus irmãos, ó Pai. Fica conosco e nos livra de todo mal. Em nome de Jesus. Amém. Graça e paz, irmãos. Amém? Somente ponho a minha fé na graça excelsa de Jesus, no sacrifício remidor, no sangue do bom Redentor. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. Se não lhe posso a face ver, é pela fé que vou viver, em cada transe a suportar, eu hei de nele confiar. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. A sua graça é muito real, abrigo traz no temporal, ao vir secar minha tentação, me fortalece a sua mão. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. Quando a trombeta ressoar, irei com ele me encontrar, e com os salvos cantarei louvor eterno
Boa noite, meus irmãos. É o nosso desejo que pudéssemos estar juntos, louvando, cantando, cultuando a Deus, reunidos na nossa igreja, nos pequenos grupos. Mas devido a essa pandemia não podemos estar juntos. Porém, nós podemos cultuar o nosso Deus, cada um no seu lar, que Deus receberá o nosso louvor, a nossa adoração da mesma maneira. Então eu te convido nesse momento a cultuar e adorar o nosso Deus, esse Deus que Ele é maravilhoso, um Deus que tem toda a soberania sobre nós e um Deus que prometeu que um dia voltará para nos buscar, que tem cuidado de nós. Então cante comigo, adore ao Senhor nesse momento. Ele voltará. A terra vai um dia contemplar aquele que um dia virá com autoridade julgará toda a terra se ajoelhará. Oh, aleluia, Ele voltará. Oh, aleluia, para nos levar. Oh, aleluia, Ele voltará. Oh, aleluia, para nos levar. Uma nova terra, assim será, e a paz nunca se findará. Oh, como será maravilhoso contemplar o meu Salvador. Oh, aleluia, Ele voltará. Oh, aleluia, para nos levar. Oh, aleluia, Ele voltará. Oh, aleluia, para nos levar. Amém? Nós cremos nesse Deus que irá nos levar, Deus que merece toda a honra, toda a glória, todo o louvor, Deus que é grande sobre as nações, que não há outro Deus como Ele. Continue nesse momento adorando o nosso Deus, continue exaltando o seu nome. Digno de glória e louvores, levantamos nossas mãos, te adoramos, ó Senhor. Digno de glória e louvores, levantamos nossas mãos, te adoramos, ó Senhor, porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti. Não há outro igual a ti, porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti. Não há outro igual a ti. Declare digno de glória, digno de glória e louvores, levantamos nossas mãos, te adoramos, ó Senhor. Digno de glória e louvores, levantamos nossas mãos, te adoramos, ó Senhor, porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti. Não há
és tu, não há outro igual a ti. Não há outro igual a ti. Então minha alma canta-te, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta-te, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Sim, ó Deus, nós te louvamos, nós te adoramos nessa noite, porque o Senhor é grande, o Senhor é maravilhoso, o Senhor faz maravilhas, nada pega o Senhor de surpresa, o Senhor está sob o controle de todas as coisas, inclusive das nossas vidas. Assim que nós oramos, agradecemos e te adoramos no nome de Jesus. Amém. Olá, irmãos, tudo bem? Que a graça do Senhor seja sobre nós nesse momento da palavra. Já tivemos aí o louvor, a oração, e agora para a gente concentrar nos nossos grupos familiares a palavra de Deus. Eu quero convidar você a abrir aí na sua casa, na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 6, versículos de 10 a 20. Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, revestidos de toda a armadura de Deus, para poderes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais da maldade ou do mal nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de terdes vencido tudo, preste atenção, e depois de terdes vencido tudo, permanecer inabaláveis. Estais, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade, vestindo-vos da couraça da justiça, calçai os pés com a preparação do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda oração e súplica, orando com todo o tempo no Espírito, e para isso vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos, e também por mim, para que me seja dada no abrir de minha boca a palavra, para com intrepidez fazer conhecido o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que em Cristo eu seja ousado para falar, como me cumpre fazê-lo. Gostaria de orar. Pai, que a sua graça seja sobre nós, que o Senhor nos dê a sua palavra eterna, a compreensão dela, para que possamos, nesse momento, desfrutar de um alimento espiritual. Oramos em nome de Jesus. Aleluia. Queridos irmãos, em tempos difíceis, ou dia mau, como a palavra de Deus está dizendo, o dia mau virá, e nós estamos em situações inesperadas, as pessoas costumam se agarrar em patuais, amuletos e outras coisas que possam lhes dar segurança no viver dessas questões. A palavra que nós lemos diz no versículo 10, o apóstolo dizendo: quanto ao mais, se agarre, ou seja fortalecido no Senhor, na pessoa do Senhor, e depois no seu poder, na virtude que vem desse relacionamento que a gente tem com Deus. E é tão interessante que em outras cartas que ele escreve, por exemplo, a 2 Timóteo 2,1, ele diz: Timóteo, filho na fé, fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus. Aos Filipenses ele escreve 4,13, tudo posso naquele que me fortalece. E agora ele inicia essa carta aqui no capítulo 6, versículo 10, dizendo que em momentos difíceis, em tempos ruins, em situações inesperadas, nós devemos agarrar no Senhor e na força que vem do relacionamento que nós temos com Ele. Bom, eu gostaria de dividir a palavra em dois momentos. No primeiro momento eu quero apresentar as descrições do texto. Por exemplo, o apóstolo Paulo está preso, observando um soldado à sua frente,
Possivelmente ele olha todas as partes da vestimenta de um soldado e ele vai descrevendo peça por peça e fazendo uma analogia ou um significado com a verdade espiritual. Então, no primeiro momento da minha palavra, eu quero descrever essas peças com o significado para a vida espiritual. No segundo momento, as atitudes que nós devemos ter em relação a cada uma dessas peças, ok? Vamos lá, fique com a sua Bíblia aberta, acompanhe comigo. No versículo 14, ele olhando para o soldado, ele percebe que o soldado tem um cinto. E o soldado daquela época usava um cinto para ajustar a túnica e as suas roupas para que elas pudessem deixá-lo livre para o combate. Então o cinto dava a habilidade necessária, a prontidão necessária. E ele diz então que esse cinto é o cinto da verdade. Ou seja, assim como o cinto possibilitava a segurança para o soldado lutar, a verdade, ela ministra a nossa vida. A nossa vida tem que ser estruturada na verdade. O que é a verdade? Bom, a verdade é uma pessoa. Jesus diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então o relacionamento com Jesus me traz a verdade, mas a verdade são as palavras que uma pessoa proferiu e ensinou. A palavra de Deus é o registro do ensinamento de Jesus e da vontade de Deus sobre nós. Então a palavra de Deus escrita é a verdade que governa a nossa vida. E o apóstolo está dizendo que nós devemos usar em tudo a nossa vida na base estrutural, sendo a verdade do Evangelho, do relacionamento com Deus, para que nos inspire a caminhar. É interessante que em 1 Timóteo 1,5, ele diz assim, que nós devemos ter o coração puro, a consciência boa e a fé sem hipocrisia. A verdade faz a gente andar na luz, porque o diabo é o pai da mentira e das trevas. Então ele compara o cinto com a verdade, a arma espiritual que traz como a fidelidade. Verdade é a sua fidelidade, o seu compromisso com Deus e com as Escrituras. Olhando para o soldado, ele vai caminhando e percebe que o soldado usa uma couraça. A couraça era um colete feito de aço que protegia a frente e as costas ou dos órgãos centrais, né, que pudesse ser abatido facilmente em uma luta, em uma guerra. E ele então, os órgãos vitais eram protegidos das setas mortais. E ele coloca a verdade espiritual de que a couraça é a couraça da justiça. Que justiça? Se a Bíblia diz que não há nenhum justo sequer, nenhum vivente, a justiça de Cristo. Em sua carta aos Romanos, capítulo 5, verso 1, ele diz que nós fomos justificados e agora temos a paz. Na primeira epístola de João, capítulo 3, versículo 7, o apóstolo João está dizendo que ele é justo, nele há justiça. Então, a couraça da justiça é aquilo que nos protege contra os ataques infernais da nossa vida, do nosso cotidiano, das situações que nós enfrentamos. Se você entender bem, a carta aos Efésios foi escrita e do capítulo 1 ao 3, o apóstolo Paulo vai dizer tudo o que Cristo fez por nós. Não é? Você tem as verdades reveladas ali da obra que Jesus fez. Do capítulo 4 ao capítulo 6, nós temos a resposta que nós devemos ter em atitude ao que Jesus fez. E é claro que a couraça da justiça tem a ver com uma nova sociedade criada. Se você perceber, a palavra de Deus revela que existiu dois Adão. O primeiro Adão em Gênesis, onde nós tivemos a criação e depois a queda. E o segundo Adão, que é Jesus Cristo, Romanos capítulo 5, onde vai dizer que a redenção, a salvação efetuada por Jesus, ela é um novo Gênesis, uma nova criação. Então, couraça da justiça significa que nós vivemos aqui na nossa terra, em meio à nossa sociedade, mas entendendo que nós não somos daqui, que nós temos uma direção divina, uma sociedade do céu, com valores do céu, vivendo na terra, mas com a cabeça ligada na eternidade e tentando reproduzir esses valores aqui, para que as pessoas possam ter um padrão de vida, um modelo de vida espelhado em Jesus Cristo. Isso é a couraça da justiça, é isso que protege os nossos órgãos vitais. Não conseguiremos a perfeição, não conseguiremos a realização em tudo aqui nessa terra,
porque vivemos em meio a uma sociedade depravada, mas vivemos pertencendo à sociedade eterna, à sociedade do céu, onde Deus quer, no futuro, instalar a sua ordem perfeita. Ele então continua seguindo no versículo 15, olhando para o soldado, percebe que o soldado tinha as botas. Bom, as botas eram uma meia bota de um soldado, feita de couro, os dedos ficavam de fora e havia pregos ou cravos no solado, que davam ao soldado, no seu combate corporal, a firmeza, o equilíbrio, para que ele pudesse então vencer o adversário ou travar uma luta boa. O apóstolo Paulo então, observando o soldado, diz que as botas do Evangelho, ou o Evangelho da paz, é a prontidão que segura os nossos pés. Você e eu somos cidadãos da paz. A paz que transforma, que nos faz dormir com graça, que nos faz confiar em Deus em meio às tempestades. E este Evangelho da paz é o Evangelho que transforma, é a mensagem das boas novas. Satanás se levanta contra a igreja e contra os seus soldados, porque ele sabe que nós temos a mensagem que pode trazer paz. E nos dias que nós estamos vivendo, nessa pandemia mundial, e no Brasil, e no meio da igreja, essa paz é necessária, ela é útil, ela é real, ela é aquilo que nos põe de pé diante dos deslizes que a sociedade vai trazer e das coisas imprevisíveis que nós não sabemos que vai acontecer. A paz de Deus é o juízo dos nossos corações. Ela é capaz de chegar em quem estiver do nosso lado e as pessoas perceberem que a nossa vida é dominada pela paz e pela graça de Deus. Esse é o Evangelho que nós pregamos, que traz para nós essa alegria. E ele prossegue no versículo 16, dizendo, observando o soldado, ele vê que o soldado usa um escudo. Esse escudo era retangular, cobria o corpo todo do soldado, para proteger dos ataques. Havia os dardos inflamados, que era uma lança de arremesso, uma arma de arremesso, se lutava a longa distância. Ela era de ferro, com uma ponta, talvez em madeira, ou algum material que pudesse colocar veneno, ou embebedar de alguma coisa para que pudesse atear fogo, ou cravar no alvo que quisesse. Era uma flecha, uma arma fatal, que pudesse dar ao exército, no seu combate a longa distância, o poder de se aproximar depois. Paulo, olhando para isso, diz que o nosso escudo é a fé. Satanás não pode nos tocar. O apóstolo João diz que nós em Cristo estamos protegidos e ele não nos toca. Mas a longa distância ele arma os seus dados. A longa distância ele tenta penetrar com o seu veneno, com as questões que vão atear coisas no nosso coração. Podem ser dúvidas fatais, podem ser heresias fatais. E o apóstolo João, capítulo 5, versículo 4, diz que o nosso escudo, a fé, é que vence o mundo. Se nós tivermos fé, com certeza venceremos essas dificuldades que estão à nossa volta. É a nossa fé que precisamos guardar no nosso coração. Quem sabe você está meio abatido ou apreensivo, como todos nós, por um momento humanamente falando, as incertezas do Brasil, as incertezas da economia pós-pandemia, as incertezas de quem vai estar aqui ou não, o que pode nos acontecer ou não. Com certeza você está preocupado com entes queridos que você ama, com pessoas fragilizadas ou pessoas de risco, mas nessa preocupação a gente vai esquecendo a palavra, a gente vai entrando na nossa dor e na nossa aflição, e quando vemos estamos por lona. A palavra de Deus quer que você tenha fé. A fé é indestrutível. A fé é para além dessa realidade. Podemos passar e sair, e vamos sair bem, porque se começarmos bem, terminaremos bem, independente daquilo que possa nos acontecer. A fé vence, a fé é o escudo que nos protege contra as heresias, contra os ataques de pessoas que se levantam, contra as interrogações da nossa alma, contra as dores do nosso coração. A fé continua dizendo: eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra. Essa é a fé, e ele vai comparando isso na sua descrição. Seguindo a descrição do texto, no versículo 17,
o apóstolo coloca, observando o soldado, ele tem um capacete. Esse capacete era uma aba oval, feita de bronze, com forro de feltro, e tinha um visor com a dobradiça tipo a dobradiça que protegia a frente, né, a fonte do soldado, e nada menos que um machado poderia rachar esse capacete. Ele era decorado com figuras de animais ou carrancas, demonstrando o heroísmo e intimidando os inimigos da época quanto à sua ação destemida de um guerreiro, né? Esse era o capacete. E aí o apóstolo Paulo coloca o capacete da salvação. O que é o capacete da salvação? Bom, o profeta Isaías, no capítulo 59, capítulo 52, capítulo 11, verso 5, vai dizer que o próprio Senhor é esse soldado. O apóstolo Paulo aqui está fazendo alusão do profeta Isaías. E vai dizer que quando Deus buscava um intercessor, alguém para ficar na brecha, ele não achou. E ele então se vestiu com a couraça da justiça. Ele se vestiu com a mensagem de salvação, de verdade, de juízo, de zelo, de ira, e veio em detrimento para salvar o seu povo, em detrimento dos seus inimigos. O nosso capacete da salvação traz o leão da tribo de Judá. A nossa mente deve ser protegida com a mensagem de Cristo, de quem nós somos em Cristo, a nossa identidade, a certeza da nossa salvação. Preste atenção. Não venceremos esse momento se não entendermos que ele já foi vencido por Cristo Jesus. Todas as nossas lutas, a vitória final já está garantida para nós. O Senhor é aquele que venceu e em nome dele nós estamos aqui combatendo luta por luta, fase por fase, crendo que nenhuma batalha será perdida a ponto de engolir a nossa salvação, a ponto de nos enfraquecer, a ponto de tirar o nosso alvo, a nossa vida, a nossa esperança. É o leão da tribo de Judá que deve dominar o meu coração, deve dominar a minha mente, deve dominar as minhas emoções. É essa esperança de resgate daquele que luta por mim, conforme o profeta Isaías 59, 1 e 2 diz, que a sua mão não está encolhida, nem surdo o seu ouvido. É Ele que age a meu favor, é Ele que trabalha a meu favor, a teu favor. Como está a sua certeza? Hoje nós não temos certeza de nada, olhamos para a vida com certo descrédito, mas a nossa certeza é que, independente da situação, o Senhor controla, o Senhor leva para o fim que Ele determina. Ele, e somente nele, há esperança de vitória. É Ele que fecha a nossa mente e é Ele que põe em nós os valores que nós precisamos, os valores eternos, para passar esse momento de vale. O apóstolo Paulo, continuando no versículo 17, observa que o soldado tem uma espada. Era uma única peça de armadura, essa é a única de todas, usada tanto para a defesa como para o ataque. E é tão interessante que havia dois tipos de espada. Havia uma espada grande com uma lâmina de 1,5 metros, o soldado pegava com as duas mãos para deferir o golpe, ela era pesada e ele impunha toda a sua força a fim de rachar com a espada o seu alvo. Por outro lado, havia uma adaga menor de 0,5 metro, 20 centímetros, a adaga de 0,5 metro de lâmina, onde o soldado usava para os combates de luta corporal, luta-luta, onde desferia-se golpes específicos. E o apóstolo Paulo, então, colocando essa linguagem, diz que a espada do Espírito, a palavra de Deus, é a nossa espada. Preste bastante atenção, gostaria de focar o combate corpo a corpo. Quando você estuda as Escrituras, quando você conhece a Escritura e sabe o que ela ensina e é capaz de aplicá-la para necessidades pontuais, você está usando uma adaga corporal. Você está usando uma palavra deferida para um momento de uma situação específica. Deixe-me dar um exemplo. Quando Jesus está na tentação, Satanás oferece algumas coisas para ele. E sempre ele diz, está escrito, está escrito. Ele usa versículos bíblicos para combater situações específicas. E assim também será conosco. Quanto mais conhecermos a palavra de Deus,
poderemos deferir golpes específicos nos dardos que são lançados e atacar com a palavra de Deus que transforma e ministra a nossa vida. A palavra de Deus é a espada que sai da boca de Jesus. O Apocalipse, capítulo 1:16, 2:12, vai dizer que uma espada saía da boca de Jesus, porque Jesus tem a palavra viva e ele faz da Bíblia a palavra viva. É tão interessante, quero ler uma frase para você. Existe uma grande diferença entre possuir uma espada do Espírito e ter uma Bíblia aberta dentro de casa. Uma Bíblia aberta de nada é, apenas um livro como outro qualquer. Mas uma Bíblia aberta, usada do poder do Espírito, que gera vida e graça para cada situação específica, você tem uma arma fundamental de vitória para deferir golpes contra os inimigos que vieram assolar a sua vida. O apóstolo Paulo, então, usando as expressões de Isaías 49:2, vai dizer que o Espírito do Senhor coloca a espada afiada na nossa boca como profeta de Deus. O Senhor vai ministrar na sua vida, se você usar a palavra de Deus, palavras específicas, porque em Jeremias 23:29 diz: a minha palavra é fogo, a minha palavra é martelo. O martelo tem uma violência para quebrar e o fogo para purificar e queimar. Que o Espírito do Senhor use essa arma para queimar impurezas e para quebrar incredulidades e durezas do nosso coração e daqueles que nos cercam. Que a nossa casa seja quebrada pelo poder do Espírito, da palavra, que sai da boca de Jesus através da palavra que temos, ok? Então, em síntese, nossa primeira parte, você tem essas armas: o cinto da verdade, que é a fidelidade, uma vida estruturada na palavra e na pessoa, no relacionamento de Cristo. Você tem a couraça da justiça, que é uma caminhada reta, com vida prática e cheia de arrependimento, com valores de uma nova sociedade, o cidadão dos céus. Você tem o Evangelho da Paz, que transforma vidas e que ministra paz em momentos caóticos. Você tem o escudo da fé, que é o conhecimento, a confiança para apagar os dardos do inimigo. E você tem a esperança de salvação, a identidade em Cristo, o leão da tribo de Judá, o leão que governa, que comanda, que controla, que leva as coisas para o seu controle. E você tem a espada do Espírito que sai da boca desse leão, que ministra para cada situação específica, se você saber usar. Bom, baseado nisso, eu gostaria então, no segundo momento, de dizer quais são as atitudes que nós devemos ter em relação a essa armadura. Porque uma coisa é termos todos esses recursos, e aí a outra coisa é o que vamos fazer com isso, não é? Então eu queria tirar 4 atitudes que diz assim sobre o nosso campo de batalha. Olha o versículo 11 e o versículo 3 diz: revesti-vos de toda a armadura de Deus. Tomai toda a armadura. As armas humanas são frágeis, meus irmãos, em todos os momentos da nossa vida. No momento da doença, no momento da escassez, no momento das adversidades, as armas humanas são frágeis. Não podemos confiar na nossa capacidade, na nossa inteligência, no nosso dinheiro, tudo é frágil. Mas as armas espirituais para circunstâncias inesperadas são excelentes. E a gente não pode praticar a política do desarmamento espiritual. Que adianta ter armas se você não usa? Que adianta ter todas essas opções se nós não temos a atitude, a ação para tomar posse, para agir, para pôr em prática, para transformar essa nossa vida? A armadura de Deus não é para ser exibida, é para ser usada. Você entende? A armadura de Deus não é para ser exibida. Está lá toda a peça no seu vestuário, mas é para ser usada no combate corporal dia a dia na sua luta cristã. Tenha atitude, principalmente nessa quarentena. Tenha atitude, queira conhecer cada uma dessas peças e as verdades que ela representa para a sua vida. Segunda atitude, versículo 18 vai dizer: exercite uma vida de oração. O versículo diz: orar em todo o tempo, no Espírito, com o Espírito. Há algumas expressões que vão trazer para a gente com, em, no Espírito, mas a oração é o ajuste final da armadura. A ideia é, você vai pegando cada peça, tendo uma atitude para vestir, mas cada peça banhada com a engrenagem da oração, com a unção, o óleo que vai na engrenagem. Colocou o capacete da salvação em oração, usou a espada do Espírito em oração, usou o Evangelho da Paz em oração.
A ideia é, a oração lubrifica os recursos que Deus traz e faz funcionar perfeitamente aquilo para o qual é designado. A oração em todo o tempo ajusta o cinto até a espada, para que você possa ficar firme na guerra. A oração é um canal, uma conexão aberta com Deus para você ouvir e depois você fazer. Vivemos dias que a gente precisa ouvir. Precisa ouvir o que Deus tem para a sua igreja. Precisamos ouvir o que Deus tem para a nossa vida. Precisamos ouvir o que Deus tem para a nossa casa. Porque se não ouvirmos, não teremos condições de usar as ferramentas que temos à nossa mão. Saibamos ouvir, saibamos orar, buscar o Senhor. Com o Espírito, é porque você está orando com o seu Espírito, orando com a sua alma. Muitas orações são rezas, muitas orações são cerimônias vazias, são gritos vazios, são desesperos da alma e muitas vezes não traz significação alguma. Mas quando você ora com o seu Espírito, você se conecta com a realidade maior e com o mundo invisível que nós temos, pertencentes ao Espírito Santo. Quando você ora no Espírito, você está orando na dinâmica do Espírito Santo. O Espírito Santo está te ensinando a orar, está gemendo por ti, como Romanos 8, 26 vai dizer. Está assistindo a sua vida, a minha vida nessa fraqueza. E está percebendo as opções que nós temos, o recurso que nós temos e como aplicá-los. E você também pode orar em Espírito, onde quer que esteja, orando silenciosamente, conectado a Deus, Deus lhe dará a vitória. Terceira atitude, versículo 18 diz que nós precisamos manter a vigilância constante no combate. Não podemos perder a perspectiva de que a nossa luta é espiritual. Nossa luta não é com o coronavírus. Nossa luta não é com as crises da vida. A nossa luta é contra as regiões celestiais da maldade. É contra o império das trevas, que faz parte dessa sociedade decaída. É contra Satanás e seus demônios, que usam de todos os meios, porque o alvo dele é destruir este mundo, é destruir a obra de Deus. Ele se levanta contra tudo que se declara em nome de Deus. Por isso, ao ver uma crise como o coronavírus e outras coisas, a gente procura ver por trás, ver a realidade espiritual que está por trás e perceber, estar alerta, manter o desempenho, manter o equilíbrio. Às vezes as crises sociais nos levam para o desespero e a gente desfoca do essencial. E o essencial é mantermos aquilo que Deus tem para nós, aquilo que Deus quer para nós. Vigie. E vigiar nada mais é do que manter os valores corretos em dia. Vigiar não é ficar desesperado a cada esquina procurando alguma coisa que vai acontecer. Nós estamos vigiando aí com o vírus, toda hora dedetizando as mãos com álcool, procurando não espirrar, não tossir, evitar contatos. E às vezes a gente vai entrando numa paranoia e ficamos tão complicados, tomando atitudes. Essa não é a ideia de vigiar. A ideia de vigiar é manter em dia os deveres pelos quais deveríamos ter. Todos os dias deveríamos ter essa higiene, essa prevenção, em tantas outras formas. E no mundo espiritual é assim. Vigiar é usar as armas. Vigiar é viver, não só em tempos de crise. Olha o que o texto diz. Use as armas para quando o dia mau vier. Não no dia mau. Se você já aprendeu a usar as armas espirituais em oração, você vai conseguir, nesse dia mau, suportar. Quero terminar a última atitude, dizer que nós precisamos fazer uma parceria com os irmãos. Diz a Bíblia, no versículo 18 e 19, o corpo de Cristo não é uma teoria, o corpo de Cristo é uma realidade. Passar por esse momento sozinho é muito complicado. Talvez você esteja na sua casa, nesse período de inclusão forçado, talvez você não esteja com nenhum familiar, talvez esteja com alguns, e o que é pior, às vezes, mesmo a casa estando cheia, a gente está só. A ideia é que nós podemos ser o corpo de Cristo, orando uns pelos outros, amando um ao outro, abençoando um ao outro. A realidade física que nos impera agora de nos separarmos não pode desconectar a nossa unidade em Cristo. Eu e você pertencemos ao corpo de Cristo. Eu e você somos parceiros de caminhada. Eu e você podemos abençoar, podemos orar, podemos ligar, podemos preocupar, porque a nossa luta é uma luta do exército
E ele diz, ore por todos os santos e também por mim. Eu concluo então dizendo que nós representamos Cristo na terra, sua igreja. O apóstolo Paulo está dizendo, ore por mim como embaixador, como aquele que representa Cristo, para que eu fale com ousadia, para que a gente tenha notícias boas nesse tempo ruim. De tantas notícias ruins nós já temos de todos os lados. Precisamos ser a boa nova para aqueles que precisam. Deus te abençoe. Quero te convidar para orar, para usar aquilo que você tem. Ore comigo aí. Pai, em nome de Jesus, obrigado pela riqueza da Tua palavra. Obrigado porque nós temos recursos. O Senhor não apenas transformou a nossa realidade, não apenas tirou do nosso coração o mal e colocou a graça do Espírito, um novo modelo de natureza, mas o Senhor nos deu recursos para vivermos o que Deus tem para nós em meio a essa sociedade decaída. Senhor, nós temos experimentado isso, temos visto particularmente no Brasil, tantas afrontas, tantas ideias contra o cristianismo, contra a palavra de Deus, contra a igreja. Temos visto tanto abuso no meio evangélico da religiosidade, onde a fé, onde a palavra, onde a igreja é usada para outros fins, que não casa de oração e casa de libertação. Tenha misericórdia de nós, ajude-nos, Pai. Nós nos dobramos diante do Senhor como um bom soldado, presta continência diante do seu general. Reconhecemos que o Senhor é o leão da tribo de Judá, que o Senhor nos dá vitória e graça para esse momento. E reconhecemos que perder um round não é perder uma luta. A luta já está vencida no sangue do Cordeiro. Tua palavra diz que nós vencemos pelo testemunho e pela obediência à palavra. Que o Senhor traga a sua igreja para um concerto. Que o Senhor traga a sua igreja para uma vida de oração. Que o Senhor traga a sua igreja para ser uma igreja guerreira. Uma igreja que saiba usar aquilo que o Senhor dispensou para nós na unção do Espírito Santo. Fica conosco, Pai, em nome de Jesus. Deus abençoe a sua vida, meu irmão. Beijo no coração.